Vamos aqui ao conto Vestida de Preto, que é um conto presente nos Contos Novos do Mário de Andrade. É um conto narrado em primeira pessoa pelo nosso narrador Juca, que já está meio que na dúvida daquilo que vai contar, né? Se o que ele vai contar é um conto ou se é só uma história, né? Tanto andam agora preocupados em definir o conto, que não sei bem se o que vou contar é conto ou não. Sei que é verdade. Minha impressão é que tenho amado sempre. Então repare que já começa com aquela questão assim meio de metalinguagem, de tentativa de definir conto ou não, lembrando que o Mário de Andrade era um modernista e estava ali para contestar também muitas das questões, né? Então esse Juca aí, o narrador, ele diz que teve um amor que foi um amor, sei lá, se dá para contar para ele conta, né? Mas é dos 3 aos 5 anos, um amor muito infantil ainda, tá? Dos 3 aos 5 anos. Só que depois ele vai ter um amor verdadeiro realmente, que é um amor pela prima, que é a prima Maria. Mas isso é a partir dos 5 anos. Então ele teve um primeiro amor dos 3 aos 5 e o segundo amor dele agora é o amor que ele vai ter pela prima Maria. O meu amor se dirigiu para uma espécie de prima longínqua que frequentava a nossa casa. Maria foi meu primeiro amor. Não havia nada entre nós, está claro. Ela, como eu, nos seus 5 anos apenas. Então reparem, né? Um primeiro amor muito, mas muito infantil, dos 3 aos 5 anos, e depois esse primeiro amor de verdade, né, a partir dos 5 anos, pela prima longínqua, que quando vinha visitar, que é exatamente a prima Maria, tá? Então, reparem, começa bem infantil esse primeiro amor do narrador. E só mais tarde, já pelos 9 ou 10 anos, é que lhe dei nosso único beijo. Foi maravilhoso. E aí ele vai agora nos contar como é que foi esse único beijo entre ele e a prima, né? Enquanto todas as crianças estão brincando, o narrador estava beijando a prima, e como, né? Mas é que na casa de tia Véria tinha muitos quartos, de forma que casávamos rápido, só de boca. Então brincadeira assim de criança, de casamento e tudo mais, né? O que os outros faziam, as outras crianças, eu não sei. Eu, isto é, eu com Maria, não fazíamos nada. Eu adorava principalmente era ficar assim sozinho com ela, sabendo várias safadezas já, mas sem tentar nenhuma. Ou seja, aquela ideia de ele já sabendo algumas questões da vida, mas sem ousar na prima, tá? Já sabia algumas coisas adultas, mas não passava do ponto com a prima. E aí era aniversário de alguém ali, e os dois estavam sozinhos num quarto. E a minha esposa, ele chama a prima ali de esposa, né? Enfim, porque brincaram de se casar, teve uma invenção que eu também estava longe de não ter. Porque tinha um travesseiro ali, tá? Aí pega tipo uma toalha no chão, né? Já é tarde, vamos dormir, Maria falou. E eles fazem tipo uma cama ali. Pôs o travesseiro no lugar da cabeceira, cerrou as venezianas da janela sobre a tarde e depois deitou. Só que os cabelos de Maria, assim era pior, tocavam de leve no meu nariz. Eu podia espirrar, só que marido não espirra, ou seja, naquela questão de adulto não espirra, né? E também aquela ideia, porque se ele espirrar ali, ele pode chamar a atenção de todo mundo que está na sala. E aí o que faz o Juca, né? Ele vai afundando o rosto ali nos cabelos da Maria. Depois que não vi nada, ficou fácil continuar enterrando a cara toda, a alma, a vida naqueles cabelos, que maravilha! Até que o meu nariz tocou num pescocinho roliço. E aí agora, né, dessa aproximação aí que vai gerar o beijo, tá? O primeiro beijo e único que ele vai dizer que teve com a prima, ó. Me ajeitei muito sem cerimônia, mulherzinha, e então beijei. Beijei Maria, rapazes, e eu nem sabia beijar, está claro. Nada mais houve. Não, nada mais houve. Mas qual é o problema aí, né? Ele está dizendo, foi só um beijo, só um beijo. Só que aí o que aconteceu? Tia Véria abriu a porta com um espanto barulhento. Percebi muito bem pelos olhos dela que o que estávamos fazendo era completamente feio. E o que diz a tia Véria? Levantem, vou contar para sua mãe, Juca. E aí o narrador até tenta mudar de assunto e tudo mais, pergunta para essa tia Véria se tem doce e tudo mais, mas a tia Véria se liga, não dá bola, né? Vamos, saiam do quarto. Fomos saindo, eu e minha prima, muito mudos, numa bruta vergonha, acompanhados de tia Véria. E aí a Maria começa a mudar a partir desse momento aí, reparem, né? Mas que indiferença, frieza viva, quase antipatia por mim.
E aí a Maria começa a maltratar o narrador. E aí começa a maltratar o Juca na frente de todo mundo, né? E claro que aquela coisa ali de 12 anos e tudo mais vai passando, 10, 13, 14 anos, 15 anos. Foi então um insulto que julguei definitivo. Ou seja, essa passagem de tempo, ela continua ainda meio que maltratando, humilhando o Juca, o narrador, o primo, né? Então, por isso que ele diz, foi então um insulto que eu julguei definitivo. Eu estava fazendo um ginásio, um estudo, né, tipo o ensino médio hoje, sem gosto, muito arrastado, cheio de revoltas íntimas, eu detestava estudar, né? E aí ele até vai dizer, né, que em português até ia um pouco bem em desenho, só que matemática, aquela coisa toda assim, né? Outras matérias era 0 atrás de 0, ou seja, ele detestava estudar. Gostar, eu continuava gostando muito de Maria, cada vez mais conscientemente agora, porque com a passagem do tempo não é mais uma coisa infantil agora, né? Ele diz que gosta realmente da prima. E aí ele começa a ter, né, para tentar salvar o ano dele, salvar as matérias, ele começa a ter aulas particulares, né, e tudo mais, e ele vê a Maria. Só que o narrador fica, né, mal ali, encabulado, porque dentro daquela ideia de que todo mundo, todos os alunos que estudaram estavam de férias. E ele não, ele está mal ainda, tendo aula particular, tendo recuperação ali, né? Ia já voltar para o meio de todos, mas Matilde, a peste, a implicante, a deusa estúpida, o que essa Matilde falou? Ó, Maria passou o seu namorado. E a Maria diz, eu não caso com bombeado, diz a Maria. Repare, não caso com bombeado. Bombeado aqui é o aluno ruim, o burro, o que está de recuperação aqui. Era a decisão final, não tinha dúvida nenhuma. Maria não gostava mais de mim, tá? E aí o narrador, né, diz que a família dele não tinha dinheiro, a família da Maria tinha dinheiro, tanto que eles viajaram para a Europa e tudo mais, pois pouco antes os pais tinham feito um papel bem indecente, se opondo ao casamento de uma filha com um rapaz diz que pobre, mas ótimo. Tudo por causa do dinheiro. Então a gente vê que a família da Maria queria que as filhas e tudo mais, né, se casassem com pessoas ricas. E aí o narrador já pensa, bom, e o que adiantaria, né, a Maria gostar de mim? Eu sou pobre, ela rica, não iam deixar de jeito nenhum, né? Se eu insistisse em gostar de Maria, casar não casava mesmo, que a família dela não havia de me querer por eu ser sem dinheiro, tá? E aí, claro, né, ele já pensa, né, bom, e se eu enriquecer? Bom, se eu enriquecer, tem outro problema. Me passou pela cabeça comprar um bilhete de loteria, acertar aquela questão da sorte, né, ficar rico, mas qual é o outro problema? O que a Maria disse? Não caso com um bombeado, com um burro ali, né? Então, mesmo que se tivesse dinheiro, teria ainda um outro problema, tá? Bom, e agora, né, ele vai mergulhando nos livros, e aqui tem uma cena legal. O narrador vê que não vai rolar nada com a prima, então ele beija o livro. Pousei a minha boca numa capa de livro, suja de pó suado, retirei a boca sem desgosto. Naquele instante eu não sabia, hoje sei. Era o segundo beijo que eu dava em Maria, último beijo, o beijo de despedida, que o cheiro desagradável do papelão confirmou. Estava tudo acabado entre nós dois. Bom, o que aconteceu, né? Foi o fim? Agora é o que vem mais esquisito de tudo, ajuntando uns anos pulados. Então o narrador, né, está nos contando essa história dessa questão dele com a prima Maria. Ele está dizendo, bom, foi o fim? Vamos pular alguns anos, né? Uma passagem de tempo aqui. Acho que até não consigo contar bem claro tudo o que sucedeu. Vamos por ordem. Pus tal certeza em não amar Maria mais. Ou seja, o que o Juca diz? Já que ela não me ama, eu vou esquecer dela de uma vez por todas, tá? E aí começa a gostar de estudar. Eu principiara gostando de estudar, me batera súbito aquela vontade irritada de saber, me tornar estudiosíssimo, me fazia devorar bibliotecas. E aí qual é o resultado de todo esse estudo dele aí? Reparem, ó. Mas eu brilhava, fazia conferências empoladas em sociedadinhas de rapazes, tinha ideias que assustavam todo mundo, e todos principiavam maldando que eu era muito inteligente, mas perigoso, né? Meio, sei lá, subversivo ali com as ideias, né? E a Maria? Maria, por seu lado, parecia uma doida. Namorava com Deus e todo mundo. Aos 20 anos fica noiva de um rapaz bastante rico, noivado que durou 3 meses e se desfez de repente.
para 2 dias depois ela ficar noiva de um outro, um diplomata riquíssimo, casar em 2 semanas com alegria desmedida, rindo muito no altar e partir em busca de uma embaixada europeia com o secretário chique, seu marido. Então reparem, né? Ficou namoradora ali de pessoas ricas no caso, tá? Então, reparem que a Maria noivou com um rico, não deu certo, depois casou com mais ricão ainda, foi morar na Europa, tá? Enquanto isso o narrador tá ali, ó, lembrando do tempo passado com a prima, né? Enquanto isso ele tá ali, estudando, sempre lendo. Havia a Rose para de noite e uma linda namoradinha oficial, a Violeta. Meus amigos me chamavam de jardineiro. Então reparem aqui, né? Por que os amigos chamam o narrador de jardineiro? Porque ele tinha ali uma namorada para a noite, que era a Rose, que lembra a Rosa, óbvio, né? E a namoradinha dele oficial, a Violeta. E o que o narrador faz a partir de agora, né? Ele tem ali um livro de poemas, mas é um livro em inglês. Ele compra o livro em inglês, aprende inglês, né? Então reparem que ele está ali imerso numa facilidade agora de estudo também, né? Ele está muito inteligente. E reparem agora que curiosidade, né? O narrador Juca cita até o próprio Mário de Andrade. Mário de Andrade conta num dos seus livros que estudou o alemão por causa de uma emboaba tordilha. Eu também. Meu inglês nasceu de uma Violeta e de uma Rose. Certo? Só que agora, reparem, né? Ele diz antes que o inglês dele nasceu da Violeta e da Rose. Só que agora ele retifica, ele vai consertar. Não, nasceu de Maria. Foi quando uns 5 anos depois Maria estava para voltar pela primeira vez ao Brasil, depois de ficar tanto tempo lá na Europa, né? E o que o narrador ouve da mãe de Maria, ó? A mãe da Maria diz: Pois é, Juca, Maria gostou tanto de você e você não quis. E agora ela vive longe de nós. E aí o narrador fica tipo, como assim, né? Estarrecido. Percebi ela doidejando, noivando com um, casando com outro, se atordoando com dinheiro e brilho. Percebi que eu fora uma besta, que Rose, nem Violeta nem nada, era a Maria que eu amava como um louco. E aí o narrador fica sabendo, né, que a Maria tinha traído o marido. Estivera pouco antes às portas do divórcio, com um caso escandaloso por demais com um pintor de nomeada. Ou seja, né, um pouco antes do divórcio, a Maria tinha traído o marido rico dela com um pintor renomado. Maria falada, Maria bêbada, Maria passada de mão em mão, Maria pintada nua. E aí o que acontece? O narrador, tipo, briga com a namoradinha dele oficial, a Violeta, vai pra farra, fica bêbado, né? Bom, tinha que visitar Maria, está claro, se ela tá de volta sem ninguém, né? E agora eram adultos, e agora fica sabendo, né, que a mãe da Maria tinha dito para ele que ela gostava tanto do Juca, né? Quando soube que ela devia ir a um banquete, pensei comigo, ótimo, vou até lá hoje, depois do jantar, não encontro ela e deixo o cartão. Mas fui cedo demais. E aí o que ele faz? Ele vai lá na casa dos pais dela, né? E é uma casa toda rica. Lembrando que eles tinham dinheiro. Maria estava na porta olhando para mim, se rindo, toda vestida de preto, que é o título do conto, vestida de preto. Meu corpo soluçou todinho e tornei a ficar estarrecido. E o que a Maria diz? Ao menos diga boa noite, Juca. Boa noite, Maria, eu vou-me embora. E aqui o que o narrador Juca responde, né, com um trecho daquele poema clássico do Castro Alves, o Boa Noite, né? Boa noite, Maria, eu vou-me embora. Eu sei, eu juro que sei que ela estava se entregando a mim, me prometendo tudo, só que ela está toda vestida de quê? De preto. Maria despertava em mim os instintos da perfeição. E como é que termina aqui o conto, né? A Maria de novo na Europa, de novo com outro cara rico, e o narrador lembrando das 4 mulheres, né? Da vida dele, de certo modo, né? Aquele primeiro amor lá, enfim, que ele citou bem no começo, dos 3 aos 5 anos, depois a Maria, a Rose e a Violeta. Foi este o primeiro dos 4 amores eternos que fazem de minha vida uma grave condensação interior. Sou falsamente um solitário. 4 amores me acompanham, cuidam de mim e vêm conversar comigo. Nunca mais vi Maria, que ficou pelas Europas, divorciada afinal, hoje dizem que vivendo com um austríaco, interessado em feiras internacionais. Um aventureiro qualquer. Mas dentro de mim, Maria... Bom, acho que vou falar banalidade. Ou seja, vou falar de novo
que eu a amo, né? Que eu queria ela e tudo mais, então não vou ficar repetindo banalidades, né? E aí o final do conto lembra até um pouco aquele poema clássico do Drummond, o Quadrilha, né? Que amava um, que amava Maria, que amava, né? E ninguém vai ficando com ninguém, os desencontros do amor aqui, certo?